Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou resolver dois exercícios aqui com vocês, aonde a gente vai colocar em prática um pouco mais daquilo que a gente viu em sala sobre as leis de Ohm e as leis de Kirchhoff, tanto as leis de tensão quanto as leis da corrente. Primeiro vamos para um exercício um pouquinho mais simples, que é esse primeiro aqui, né, onde eu tenho aqui um cascateamento entre resistências, né? E ele pede para que eu encontre o valor desse Vx aqui. Eu tenho uma fonte de 36 volts na entrada e vários resistores aqui que, de acordo com as leis de Kirchhoff, né, eu vou ter uma corrente nesse sentido, uma corrente dividindo aqui, né, essa corrente chega aqui e divide novamente em dois. Então, eu vou colocar aqui como um I1, I2 e 3, chega I2, sai I4 e 5. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei cada nó no meu circuito, né, que são dois nós aqui que são relevantes para mim verificar, e coloquei os sentidos aqui das correntes. Né? Então, entra a corrente I1, sai I2 e sai I3. E através desses sentidos aqui, dessas correntes que eu coloquei no meu circuito, eu vou conseguir determinar qual que é a corrente em cada ramo do circuito, né? E posteriormente, lá no final do exercício, determinar qual que vai ser a minha tensão Vx. Com o conteúdo que a gente tem até agora, nesse momento, eu não tenho nenhuma técnica assim mais elaborada para fazer a análise desse circuito. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer a associação aqui dos resistores, né, até que eu chegue num circuito simplificado, aonde eu tenho somente uma fonte e um resistor. Né? Então, o nosso objetivo, o primeiro objetivo é chegar nisso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é redesenhar esse circuito aqui até o momento onde eu consiga fazer a minha primeira associação de resistores. Aqui vai ser 5, aqui 6, 9, 4. E aqui eu tenho a minha primeira associação. Qual que é a primeira associação? Esses dois caras aqui, ó. Né? Eu vou somar, porque eles estão em série, então duas resistências em série, a resistência equivalente se soma. Né? Então eu vou colocar aqui que meu resistência equivalente 1 é igual a 9 mais 3. Isso vai dar 12 ohms. Então aqui eu calculei qual que é a minha a primeira resistência equivalente. Cheguei em 12 ohms. Agora, né, o que eu consigo fazer nesse circuito? Eu tenho uma resistência aqui, duas resistências em paralelo. Vou fazer o cálculo desse resistor em paralelo. Então, resistor equivalente 2, ele vai ser o paralelo. Vou usar a regrinha particular, mas eu posso usar a regra geral, né? Isso vai de quem está resolvendo o circuito, tanto faz, posso usar tanto uma quanto outra. Então, esse resistor vai ficar 4 vezes 12, 4 mais 12. Né? Vamos ver aqui quanto que vai ficar isso aqui. Então, colocando na calculadora 4 vezes 12 dá 48, divididos por 16, que deu 3. Então, 3 ohms. Novamente, vou redesenhar esse circuito. Minha fonte, o resistor de 5, o resistor de 6 ohms, esse aqui de 9, e agora o meu resistor equivalente 2, que é 3 ohms. Agora que eu fiz isso, o que aconteceu aqui? Apareceu novamente, né, uma associação série. Então, resistência equivalente 3 é 9 mais 3, que vai dar 12 de novo. Então, vou redesenhar o meu circuito.
aqui é 5, aqui é 6 e aqui vai ser 12 ohms. Agora, novamente, eu tenho um paralelo. Então, resistência equivalente 4 vai ser 6 vezes 12, 6 mais 12. Isso aqui, se eu colocar aqui na calculadora, 6 vezes 12 dá 72, divididos por 18. Deu 4 ohms. Então, isso aqui deu 4 ohms. Novamente, vou redesenhar o circuito. Então, eu vou ter 4 ohms aqui e 5 ohms aqui com uma tensão de 36 volts. 36. Agora, né, a minha última resistência aqui, que seria uma resistência equivalente total, ela vai ser o série entre os dois resistores, que é 5 mais 4, 9 ohms. Então, o meu circuito final vai ficar 9 ohms e 36 volts. Né? Aqui eu cheguei num circuito equivalente total. Né? Esse circuito, ele me traz o valor da resistência aqui, que a minha fonte está enxergando. Então, se eu olhar o meu circuito da fonte para o circuito, ele está olhando todas aquelas resistências associadas como uma única resistência de 9 ohms. Né? E a corrente que esse circuito está me entregando, que é essa corrente aqui, e se eu for olhar lá no circuito original, é esta corrente I1 aqui, né, que seria a corrente que está saindo daqui, da fonte, o meu I1, vamos manter a nomenclatura para a gente não se perder, ele vai ser a tensão da fonte divididos pela resistência equivalente total. Né? Lembrando que corrente é tensão por resistência. Então, a tensão da fonte, 36, pela resistência equivalente total, que é 9. Então, 36 divididos por 9 vai dar 4 amperes. Esse é o valor da minha corrente I1. Né? Aí, o que eu vou fazer? Já determinei qual que é a minha corrente que a fonte fornece para o meu circuito. Se eu voltar um passo para trás, né, eu tenho aqui um circuito em série. Né? Então, este ponto aqui chega I1, e aqui também vai descer I1. Só que ele vai descer I1 neste resistor de 4 ohms. Esse resistor de 4 ohms, ele é a associação paralelo entre esses dois resistores. Então, vamos fazer aqui com calma. Eu tenho valor da resistência e tenho a corrente que passa pelo resistor. Né? Se eu tenho... Vamos copiar esse circuito aqui. Jogar ele para cá. Então, eu tenho a corrente, tenho a resistência, consigo achar a tensão, porque tensão é corrente vezes resistência. Nesse caso ali, vou colocar um V1, que é igual ao I1 vezes 4 ohms. Né? Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, 16 volts. Né? Então, isto significa que em cima desse resistor aqui de 4 ohms, eu tenho uma queda de 16 volts. Quando eu volto mais um passo para cima, né, que eu desfaço essa associação aqui paralelo, né, eu volto para ela novamente, vamos copiar esse circuito. Vou jogar ele aqui embaixo. O que aconteceu aqui? O resistor equivalente que deu origem a esse 4 ohms,
ele retornou para a condição original, que é o paralelo entre os dois. E dessa associação, eu conheço qual é a corrente total, só que percebam que eu tenho I1 vindo nessa direção, porém, né, o I1 ele se divide em dois. Né? Ele vai passar uma porcentagem aqui nesse resistor e outra porcentagem nesse outro resistor. Então, a corrente nesse primeiro circuito eu não sei qual é. A única coisa que eu sei é a tensão, né, em cima desses dois resistores. Um circuito paralelo, a tensão é igual. E qual que é a tensão? A tensão V1, né, porque aqui vai aparecer V1. Lembrando que esse V1 eu encontrei ele analisando a corrente que passa nessa associação aqui, né? Quando eu juntei os dois, se torna o circuito de cima. Eu conheço a corrente que passa no resistor equivalente, né? Que é a junção dos dois. Consigo determinar a tensão. Então, eu tenho a tensão, não tenho corrente. Faz sentido para mim determinar qual a corrente que desce no resistor de 6 ohms? Né? Vamos olhar aqui. Eu quero encontrar a tensão que aparece nesse resistor aqui do final. Se eu encontrar a corrente I3, ela vai me ajudar a encontrar o Vx? Diretamente não. Quem que é mais fácil encontrar? O I2, né, que é a corrente que vai para o outro lado. Só que vejam que a corrente I2 ela vai passar na resistência equivalente desse circuito inteiro aqui, né, que é essa resistência de 12 aqui. Né? Eu vim transformando, achando os resistores equivalentes, e aquela parte inteira do circuito equivale a 12 ohms. Se eu conheço a tensão que passa em cima desse resistor, eu consigo encontrar agora corrente. Então, esta corrente aqui, vamos só visualizar qual que é a nomenclatura da corrente que eu coloquei. Então, é a corrente I2, a corrente I2 do circuito, ela vai ser a tensão V1 divididos por 12. Né? A tensão V1 é 16 volts. A corrente I2, aqui é 12. Agora eu vou fazer essa conta e vamos verificar qual que é o valor que eu consigo encontrar disso aí. 16 por 12 vai dar 1,333. 1,333 amperes. Encontrei essa corrente. Agora o que eu vou fazer? Né? Vamos voltar aqui e vamos olhar o passo anterior do circuito. Né? Vejam que era uma resistência série que se tornou apenas uma resistência que depois eu calculei o paralelo com 6. Então vamos retornar aqui para esse circuito. Vamos copiar ele aqui. Jogar aqui embaixo. Eu conheço a corrente I2. Né? Então voltando, né, a corrente I2 passa nesse resistor de 12 ohms, que é um resistor equivalente da associação série entre esses dois. Em um circuito série, né, a corrente nos dois resistores é sempre a mesma. Então, isto significa que no 3 ohms eu tenho I2 passando. Lembrando que entra I1 aqui, sai I2 e desce I3. E a gente, né, optou por achar o I2 aqui, que é o que vai me trazer a resposta final. Poderia calcular o I3? Poderia, mas aqui ele não vai me trazer a resposta, então eu tenho que né, seguir o caminho do I2. Já encontrei o valor desse I2, agora, num circuito série, a corrente é a mesma, porém a tensão em cada um deles é diferente. Se eu olhar a próxima, o passo anterior, né, vamos copiar esse circuito aqui do passo anterior. Esse circuito do passo anterior, o resistor de 3 ohms que eu tenho aqui agora, ele vai se separar, né, em uma associação paralela de resistores. Então, em resistores em paralelo, a tensão é a mesma. Né? Aí entra na mesma função que eu discuti anteriormente. Faz sentido eu calcular essa queda de tensão no resistor de 9 volts?
eu até posso calcular, mas não vai me trazer a resposta. Então, eu tenho que calcular a tensão em cima da associação. Só que essa associação é esse resistor de 3 ohms aqui em cima. Então, eu vou calcular um V2, que ele vai ser a corrente I2 vezes o resistor de 3 ohms. Né? É 1,333 vezes 3. Isso aqui vai dar... Opa, desculpa, não é amperes. É 4 volts. Né? Então, essa vai ser a tensão V2. A tensão V2 aparece em cima deste resistor aqui de 3 ohms, que quando eu separo ele, ele retorna a ser uma associação paralelo, né? E a tensão em paralelo é a mesma nos dois resistores, que é 4 volts. Se eu tenho, né, nessa resistência de 12 ohms aqui, tensão e o valor da resistência, quem que eu consigo encontrar? Corrente. E corrente é tensão por resistência. Só que vamos voltar lá no circuito original, né? Eu já tenho esse resistor aqui de 9 ohms. Eu estou analisando este cara. Deixa eu dar uma apagada aqui. A gente vê quem que a gente está analisando aqui agora. Então, eu estou exatamente neste ponto aqui, ó. Né? Eu tenho essa tensão daqui para cá, né? E eu tenho um resistor equivalente de tudo isso aqui. Né? Então, quem que eu preciso encontrar? Tá chegando I2 aqui, sai 4 e desce 5. Então, chega I2 aqui, I2, desce I4 e 5. Só deixa eu ver que eu acho que eu inverti ali, né? Inverti. Então, desce I5 e vem para cá o I4. Então, preciso encontrar o valor do I4. Então, I4 vai ser igual a 4 volts por 12 ohms. Se eu fizer esta conta, 4 divididos por 12, eu vou ter 0,333 amperes. Só que daí, esse 12 ohms, ele já é resultado de uma outra associação série, que é do circuito original aqui que eu tenho. Então, vou copiar a figura original. Melhor copiar tudo aqui. Esse 12 ohms surgiu do 9 em série com o 3. Eu conheço qual a corrente que passa por esse ramo, né, que é o ramo aqui do 12 ohms. Então agora eu consigo chegar na minha tensão Vx, que é corrente vezes resistência. Qual corrente? Corrente I4. Qual resistência? Resistência de 3 ohms. Então Vx é igual a 0,333 vezes 3, né, que é 1 ampere. Então aqui eu consegui encontrar qual que é o valor, né, do Vx ali, da tensão em cima do resistor de 3 ohms que o enunciado do exercício pede. Só corrigindo, né, aqui não é amperes, aqui é tensão, então é volts. Só corrigindo aqui a unidade de medida. E a ideia é a gente começar agora nosso próximo exercício, que é esse aqui do lado. Ele é um pouquinho diferente do primeiro, né? Vou copiar e jogar lá embaixo. Né? Ele quer que a gente determine qual o valor dessa fonte Vs e qual o valor dessa tensão VO em cima deste resistor aqui. E a única coisa que ele dá são os valores das resistências, né? E o valor desta corrente aqui no resistor de 6K. Primeira coisa, né? Eu tenho aqui um ramo em série, né? Onde eu tenho 2 mA aqui nesse ramo. 2 mA. Então, o que eu consigo descobrir
deste ramo aqui. Se eu fizer a associação de resistores aqui, né, onde eu vou ter um resistor equivalente 1, que é 4K mais 6K, que vai dar 10 kΩ, né? Posso, inclusive, redesenhar ele aqui para ficar mais fácil de compreender. Então, aqui eu tenho 10K. Vejam que essa corrente de 2 mA, ela passa nos dois resistores, porque eles estão em série, né? Então, eu poderia calcular a queda de tensão em cima deste resistor aqui e a queda de tensão em cima desse e depois somar as duas tensões. Ou posso fazer da forma que eu estou fazendo, onde eu juntei as duas resistências aqui em série, somei as duas, né, e tornei uma resistência só por onde passa 2 mA. Com isso, eu consigo calcular a tensão que tem ali. Vamos colocar como um V1. Essa tensão é a corrente vezes a resistência. Qual que é a corrente? 2 mA. Qual que é a resistência? 10K. Se eu estou multiplicando mili com K, corta, porque aqui é 10 a menos 3 e aqui 10 a terceira. Né? Multiplicando, vai ficar 10 vezes 10, menos 3 mais 3, né? Somando os expoentes, eles acabam se cancelando. Então, no final das contas, o que eu vou ter aqui vai ser 20 volts. 20 volts é neste nó aqui em cima. Né? Então, se eu medir daqui para cá, são 20 volts. Percebam que esse circuito eu tenho esse ramo, este ramo e este ramo em paralelo. Então, é a mesma tensão em todos eles. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar encontrar qual que é essa corrente aqui, que eu vou jogar como 1 e 2, né? Essa resistência de 16K. Então, eu tenho que o meu I2, ele vai ser a tensão V1 divididos por 16K. Né? A tensão V1 é 20 volts por 16K. Quando eu fizer esta divisão, vamos olhar aqui, 20 divididos por 16.000. Isso aqui vai dar 1,25 miliamperes. Num primeiro momento, eu vou guardar esse valor, né? Eu não vou usar ele agora. O que eu tenho que fazer é descobrir qual que é a próxima corrente que passa neste ramo aqui, né? Então, aqui eu tenho uma resistência de 9K e aqui uma de 3K. Duas resistências em série, eu vou calcular um resistor equivalente 2, que é 9K mais 3K, que é 12 kΩ. Né? Vou redesenhar aqui o circuito, então eu tenho isso aqui, isso, a minha fonte, essa resistência aqui e essa resistência aqui. Aonde eu vou ter 12K aqui. O resto dos valores eu não vou colocar para não poluir o circuito, né? Para não poluir a figura. Mas o que interessa aqui agora é que eu tenho uma resistência de 12K e eu tenho V1, né, que é essa tensão aqui, onde eles estão todos em paralelo em cima de 12K. Então isso eu consigo calcular um I3, né, que seria esta corrente aqui, né, que vem para essa associação série. Então I3 vai ser 20 divididos por 12K. Isso vai me trazer 20 divididos por 12 mil, 1,666. 1,666 amperes. Então, encontrei uma segunda corrente. O que é fácil de eu encontrar aqui agora é a tensão VO que ele me pede lá no enunciado, né? Que é essa tensão aqui em cima do resistor de 3 ohms.
Eu já achei o I3, então esse circuito aqui está em série, a corrente I3 passa tanto nesse resistor quanto nesse. Se eu tenho resistência e corrente, eu consigo calcular tensão. Então, VO vai ser o valor da resistência, né, na qual eu quero medir essa tensão VO, vezes a corrente, que é 1,666. Vamos fazer a conta aqui para ver qual o valor que dá isso aí. Então, vai ficar 3.000 vezes 0,001666. Isso aqui vai me dar 5 volts. Então, a primeira incógnita que o meu enunciado pede está calculado, que é o valor desta tensão. Né? Qual que é a próxima coisa que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o valor da tensão VS, que é essa fonte de alimentação aqui. Né? Como que eu vou descobrir isso aqui? Eu calculei o valor das correntes I2 e I3, né, de forma já estratégica. Por quê? Porque eu tenho uma corrente que vai subir aqui para cima. Essa corrente ela vai se dividir, vai vir um tanto para cá e um tanto para cá. Né? E a corrente que vem para cá, ela vai dividir aqui também. Né? Um tanto vem para a associação séria e outro tanto para esse 16 kΩ. Quando eu calculei o I2 é a corrente que desce no 16 kΩ. Então, aqui I2. E aqui o I3 que vem para cá. Né? Aonde eu somando essas duas correntes, ela vai me dar uma corrente I1, né? Que é a soma das duas. Então, lembra que a gente vai utilizar aqui também os conceitos das leis de Kirchhoff das correntes, né? Num nó. Então, nesse nó, esta corrente que entra tem que ser igual às duas correntes que saem. Então, se eu quero descobrir o I1, eu somo I3 com I2. Então, eu vou colocar aqui que o meu I1 ele é I3 mais I2. Né? Qual que é o valor do I3? Bom, o I3 é 1,66. Mais o I2, que é 1,25. Então, se eu somar esses dois, lembrando, pessoal, que isso aqui ó, é miliamperes. Miliamperes, eu estou esquecendo de colocar a notação aqui. Então, 1,666 mais 1,25. 2,916 miliamperes. Né? Então, esse é o valor da minha corrente I1. Só que vejam que também existe, né, neste nó aqui, a corrente I1 sai, existe uma corrente de 2 miliamperes vindo na outra direção, e vamos dizer que eu tenho uma corrente I0 aqui, saindo dessa fonte, né, neste ramo aqui. Então, pelo somatório aqui das correntes entrando e saindo no nó, eu vou ter que o meu I0 é igual a I1 mais 2 miliamperes. Né? Então, o meu IO ele vai ser igual a 2 miliamperes que eu já tenho, mais 2,916 miliamperes. E vai dar 4,916 miliamperes. Aqui eu encontrei o valor da corrente IO. Esta corrente IO é a corrente que passa nesse resistor aqui, que eu não estou conseguindo enxergar o valor, mas é 2 kΩ. Então eu tenho essa corrente IO que passa neste sentido. Se eu tenho corrente, né, e tenho resistência, eu consigo encontrar tensão. Então, tensão é igual a corrente, IO, vezes a resistência, 2K. Quando eu faço isso, vou ter 4,916 miliamperes vezes 2.000. Vamos ver qual que é o valor que vai dar isso aí. Vai dar uma tensão de 9,83 volts. Então, essa é a queda de tensão em cima do resistor. De que forma vai ser essa queda de tensão, né? Vai ser uma queda de tensão neste sentido aqui, por causa do sentido da corrente, porque essa corrente ela está entrando no resistor, né?
Então eu coloco um sinalzinho de mais aqui onde entra a corrente. Eu posso redesenhar ali somente aquele pedaço como sendo este circuito aqui. Considerando que eu tenho aqui uma fonte de 20 volts, esta queda de tensão aqui de 9,83 e mais o meu VS. Essa fonte de tensão aqui de 20 volts, ela não existe, tá, pessoal? Só que eu faço essa consideração porque a resistência que está aqui em paralelo, né, são duas ali em série, elas geram uma queda de tensão, né, de 20 volts. Para não ocorrer nenhuma confusão, vamos manter da forma que está aqui, aonde eu vou ter daqui para cá 20 volts, tá? Aqui é o circuito que a gente tem. Então, se eu for fazer aqui a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, eu vou chegar em 20 mais 9,83 menos VS igual a zero. Então, VS 29,83 volts. Então, aqui eu encontrei qual que é o valor da minha tensão VS. Encontrei VO, encontrei VS e finalizei o exercício. Pessoal, espero que esses dois exercícios consigam trazer uma base para vocês conseguirem resolver os exercícios da lista, tá? Mas, qualquer dúvida, né, podem entrar em contato comigo, que é assim que a gente conseguir, marca um horário para tirar as dúvidas.